Eu estava num churrasco e os meus amigos resolveram me apresentar para o Mohamed. Nós éramos os únicos solteiros do lugar. E eles fizeram algumas piadinhas falando que talvez desse um caldo. E realmente deu. A gente começou a namorar depois disso. Ele me conquistou nesse churrasco. A gente ficava de longe, mas sempre se olhando ou buscando alguma forma de chegar perto na hora de pegar a carne ou de alguma piada. Até que teve um momento que eu peguei uma latinha de cerveja e ele se aproximou de mim e falou que eu era muito bonita para estar tomando essa cerveja, que ele achava que não era saudável para mim. E eu dei risada e me fiz de poderosa, tipo, eu bebo o que eu quero. E ele disse, tudo bem, mas você fica muito mais bonita sorrindo e olhando pra mim. A gente se beijou nesse churrasco e depois já começamos a namorar. Ele me convidou, depois de um ano, para ir conhecer a família dele, no Marrocos. Foi uma viagem, assim, dos sonhos. Incrível. Voltamos ao Brasil, noivamos por 6 meses e depois casamos. Eu acredito que tenha sido tudo muito rápido, porque a gente tinha muita coisa em comum. Uma das coisas era a questão da academia, alimentação saudável. Eu fazia academia, por coincidência, na mesma academia que ele, mas a gente nunca tinha se encontrado antes desse churrasco. No começo, quando eu beijei ele, eu fiquei desconfiada se eu devia avançar ou não. Porque ao vivo ele era um cara simples, aberto, solidário, empata. Não tinha. Essa brincadeira da cerveja foi realmente uma brincadeira, porque eu comi o que eu queria, eu bebi o que eu queria e não tinha nenhum problema sobre isso. Só que, por conhecer ele ao vivo, eu demorei um pouco para trocar redes sociais. Quando troquei redes sociais, ele era um outro cara na internet. Ele cultuava o corpo, porque ele realmente era definido, cuidava muito bem do corpo. Então, na internet, ele era aquele cara que só tirava foto lá com os seus músculos e fazendo pose, aquela coisa que quem olha só na internet pensa, esse é bem narciso. Só que ao vivo, com tudo que eu vivi com ele, eu vi que ele não era assim. Me irritava também o grande número de comentários de mulheres, óbvio, nas fotos, mas ele não tinha essas ações na vida real. Então eu percebi que aquilo era um personagem. Depois a gente conversou sobre isso. Ele até deixou a conta na internet. Sendo bem sincera, eu tinha pavor desses árabes que ficam cultuando o corpo na internet. Eu sempre fui magrinha, nunca tive corpão, nada muito definido. E ele era apaixonado por mim desse jeito. Ele sempre disse que ele não se importava com isso, que se importava com a essência, que ele admirava muito a minha inteligência, como eu era charmosa, delicada, acolhedora, como ele me via como uma bonequinha que ele queria proteger, cuidar. Os primeiros meses de casamento foram assim uma troca incrível. Ele me ajudava em casa, a gente ia treinar junto. Curtíamos sair para várias atividades de trilhas e natação. A gente fazia tudo muito sempre junto, porque a gente tinha mesmo o gosto igual para muitas coisas. Eu trabalhava, ele trabalhava, nós cuidávamos da casa junto, nós cuidávamos das compras juntos. Não tinha conflito, não tinha nada que pudesse dizer que seria um sinal ou um ponto de que algo muito ruim ou que algo que me fizesse sofrer muito viria logo. Eu me senti muito confiante depois de 6 meses de começar a tentar ter um bebê. Ele queria muito, e eu também. E aconteceu, eu engravidei. Minha primeira gravidez, eu não sabia nada, ele também era pai iniciante. A gente prometeu de escutar mais um ao outro e de que se coisas estranhas acontecessem, com certeza iriam acontecer, a gente tinha que se conectar e entender que a gente estava numa experiência nova. E ser sincero, de comunicar um para o outro sobre tudo. Observando agora tudo o que aconteceu, eu percebo que isso já eram sinais.
Mas no momento que eu estava vivendo isso, eu achava que era realmente da experiência de ser marinheiro de primeira viagem nessa situação de gravidez, da parte dele principalmente. Ele se dedicou totalmente a cuidar dessa criança, a dar toda a atenção possível para o nascimento dessa criança, desde o quarto, roupa, alimentação, a minha saúde. E eu não percebi que, com o passar do tempo, isso foi sendo direcionado cada vez mais só para a criança. Eu acho que começou quando eu comecei a engordar. Eu engordei de 15 a 20 quilos na minha gravidez. Nesse tempo, houve um distanciamento da parte dele. E como era uma menina, eu também peguei uma aversão, assim, um ranço de ficar com ele o tempo inteiro. E eu entendia que era por causa disso. Só que depois que a neném nasceu, piorou. Porque realmente a gente tinha que ficar acordado e cuidando da criança e tudo. Só que mesmo com o tempo, né, que tem que ficar sem ter sem fazer amor e tudo, mesmo com tudo isso passando, ele foi se afastando cada vez mais. Ele começou a não dormir na cama comigo. Ele começou a dormir no quarto da neném. E passado o tempo de resguardo, ele não me procurou nem para um beijo. Na minha cabeça, aquilo fazia parte da experiência e ia passar. Era só uma fase. Só que cada vez mais iam acontecendo pequenas coisinhas. Ele começou a falar do meu corpo. Começou a questionar quando que eu ia voltar para academia, mesmo com a neném recém-nascida. Também falava comparações do meu corpo sobre como ele era antes da gravidez e como ele ficou depois da gravidez. Tinha um pijama que ele gostava muito, que eu não podia colocar, que ele ficava louco. E eu colocava esse pijama agora depois da gravidez e ele chegou a olhar, a reparar e falar que estava muito diferente de antes de eu estar grávida, que o pijama agora deixava meu corpo com um formato estranho que ele não conseguia explicar. Ele até deu detalhes sobre estar deformado, com mais dobras e com mais pele do que o normal e até do que eu tinha sem colocar o pijama. Eu acordei correndo para fazer o café da manhã para ele e para mim, que era uma coisa que a gente não estava mais tendo tempo de experienciar, e eu coloquei uma camiseta dele. Quando eu estava colocando o café, as coisas na mesa, ele olhou um tempo, parou, ficou olhando alguns segundos para mim e eu perguntei o que que foi, o que que tá acontecendo. Ele falou: "Ah, você tá com a minha camiseta, né? Quando você usava essa camiseta antes de engravidar, cabia duas de você, a camiseta é GG, e agora a sua barriga tá envolvendo toda a camiseta, praticamente tá apertada na região da barriga, você percebeu?" E ele repetiu várias vezes: "Essa camiseta é G? É GG? Ou extra G?" E olhava e falava que na região da barriga estava muito grande e que será que iria voltar a ser o que era antes, que ele estava duvidando se eu ia conseguir focar em treinar e a minha alimentação junto com o bebê para que essa barriga diminuísse e voltasse ao normal como antes, porque antes eu era reta, eu não tinha uma dobrinha sequer na barriga. Ele falava dessa forma, naturalmente. Só que eu estava com a minha cabeça em um neném recém-nascido e o meu corpo, eu sentia coisas interiores sobre todas as mudanças que eu estava passando ali. Com mais o meu marido falando comigo daquele jeito. Eu não conseguia responder. Então eu pegava aquela mágoa e engolia e guardava, porque eu pensava que tinha bebê, que era um momento que ia passar logo e que a gente tinha que, pelo menos eu queria que a gente vivesse junto aquilo.
Só que eu estava ficando cada vez mais triste, cada vez mais quieta, sem responder ou sem até questionar, porque cada vez que eu questionava, ele falava alguma coisa pior sobre o meu corpo, como se fosse algo natural de se falar e como se fosse algo tranquilo que eu tivesse que resolver em 2 e 3 segundos da minha vida. Eu comecei a fazer algumas tentativas para que, sei lá, voltasse ao normal toda a nossa situação. E tinha um casal de amigos que ele gostava muito, sempre de se encontrar e de fazer programas. Eu dei a ideia dele fazer um jantar para esse casal de amigos. Eu coloquei a roupa que ele me via como princesa, assim, que ele achava mais bonita. Quando eu cheguei, né, quando eu desci, até a minha amiga notou e falou: Nossa, esse vestido é lindo, né? Sempre que você usa esse vestido, você fica iluminada, ele combina muito com você. Aonde que você comprou? Tem outra cor? E começou a questionar várias coisas. Quando eu sentei na mesa, ele falou: É, realmente, esse vestido é muito bonito. Eu adorava esse vestido nela, mas agora tá ficando tão estranho na cintura. Foi depois da gravidez. Eu acho que tudo que eu tinha guardado, que ele tinha me falado por dias, desde que eu saí do hospital, porque isso foi desde que eu saí do hospital até aquela hora do jantar, que eu não aguentei, eu explodi. Eu levantei ali na frente do casal e falei: Você para de falar no meu corpo. Eu não aguento mais escutar nenhum defeito, nenhuma observação, nenhuma comparação que você faz sobre mim. O casal tentou me acalmar. Ele levantou em silêncio e saiu, mas ele saiu assim da casa. Só voltou no outro dia. Não me explicou onde estava, o que fez, o que foi. Eu tava exausta, cuidando de uma criança, chorando no banheiro copiosamente. Ele me pediu desculpa, só que eu tava assim insegura, com medo e triste, porque eu sentia que ele não tinha mais atração por mim, então, que tudo era mentira, era só o físico, que não tinha um sentimento verdadeiro. E eu amava aquele homem, eu decidi ter um filho com aquele homem. Eu estava nesse momento onde eu achei que eu ia ter a felicidade de compartilhar com ele sobre a vida do meu bebê, sobre uma criança que a gente colocou no mundo. Eu comecei a ter medo, assim, de medo e vergonha de ficar nua na frente dele. E junto com isso eu também não queria mandar ele embora, né? Eu queria o pai da minha filha ali com ela, mas eu não sabia como reagir, eu não sabia como mudar isso, como resolver, como trazer isso para que fosse saudável. A desculpa foi totalmente da boca para fora, porque ele não entendeu o que estava acontecendo, ele não entendeu como isso me doía. Tanto que depois de poucos dias ele começou a fazer de novo. Ele estava no celular olhando influencers, blogueiras que estavam grávidas ou que tinham um bebê. E ele fazia questão de me mostrar como estava só a barriga e o corpo estava ali magro e definido, que eu devia ter feito desse jeito, que eu devia ter continuado a me exercitar, que a alimentação, e olha como ficou depois, e olha todas as mudanças, e ela ainda treina, e faz isso, e faz aquilo. Eu não sabia mais se eu brigava, ou se eu fingia, ou se entrava por uma orelha e saía pela outra. A gente começou a sair pra passear e ele não pegava mais na minha mão. Quando eu comentei de a gente tentar ir pra academia junto, ele também não quis mais. Passado um tempo, uma amiga minha disse que tinha que vir na minha casa, que tinha que me contar, que ela não estava se sentindo bem. E ela ia na mesma academia que a gente, e ela disse que sentia muita vergonha de ver o meu marido lá, porque ele treinava comendo as outras meninas com os olhos, e que até em cima dela ele tinha dado. Quando ela me falou aquilo, eu não conseguia acreditar que poderia ser verdade. Eu até briguei com ela nos primeiros momentos.
E ela falou que me conhecia muito bem, é uma amiga desde a infância, né. Ela falou que já sabia que eu ia reagir desse jeito e que por isso ela tinha filmado. E nas imagens não tinha como eu mentir pra mim mesma. Eu só vi 20 segundos de um vídeo. Eu nem vi tudo, porque aquilo me feriu de um jeito. O pior é que eu não consegui falar com ele sobre nada disso. Me veio um medo, como se fosse uma gota d'água, como se ele estivesse esperando eu falar alguma coisa para separar. E eu estava ali com uma neném. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir reverter isso mesmo com o bebê. Eu comecei a treinar em casa, a me arrumar, a me perfumar, a tentar ficar cada vez mais bonita. Mas ele não estava nem olhando para mim. Ele não se direcionava para conversar. Se eu mudasse alguma coisa, ele nem olhava, nem virava o rosto para o meu lado mais. Aquilo começou a me machucar de uma tal forma que eu explodi um dia e falei para ele que eu queria que voltasse a nossa vida de casal, a nossa vida quando a gente estava feliz, quando a gente compartilhava tudo, fazia as coisas juntos, que eu não estava mais sentindo ele, que eu queria saber o que estava acontecendo, que eu queria que ele fosse honesto, independente de qualquer coisa que ele tivesse para falar comigo, que ele não fugisse, que ele olhasse nos meus olhos, porque eu já estava me sentindo excluída, vazia, sozinha, usada, ou que eu tinha sido enganada, que ele tinha mentido para mim esse tempo todo e que ele devia falar a verdade para mim. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque ele não mediu palavras, ele não mediu palavras, ele realmente falou. Ele olhou nos meus olhos e falou que não estava, infelizmente ele não estava mais sentindo atração por mim, que ele sentia que o meu corpo era mole, que eu estava desleixada e que tudo isso era culpa minha. Eu fiquei inconformada, falei que ele era louco, que eu tinha um bebê para cuidar, que tomava todo o meu tempo, que eu não conseguia nem respirar porque ele não estava me ajudando mais. E que como que ele ainda conseguia pensar que eu estava largada e desleixada. Ele desconversou, falou que eu estava louca, que eu estava exagerando, que eu precisava de uma psicóloga, de uma terapia, que talvez fosse depressão, mas que era totalmente normal eu lidar com cuidar de mim e cuidar do bebê. E eu resolvi jogar tudo na cara dele. Tudo que eu estava vivendo, que eu estava sentindo sozinha por todos esses meses, ainda aguentando toda a confusão de hormônio, de não saber cuidar de uma criança, de ter medo de fazer algo errado, de não ter tempo de dormir, de ter dores no meu corpo alucinantes, da qual eu nunca pensei que eu fosse passar, de tudo que eu estava sentindo, vivendo e arrastando sozinha com um cara que só estava pensando na parte física, na estética do meu corpo. Eu falei tudo na cara dele. Eu joguei tanta coisa, que ao invés dele se compadecer ou dele entender, dele realmente abrir a mente dele para todas as diferenças que estavam ali entre o que eu estava passando e que ele não estava passando nada, ele se exaltou e falou que eu estava certa, que ele era um bosta e que ele não queria mais nada comigo, porque ele não sentia vontade de chegar perto de mim. E começou a falar os piores defeitos que eu tinha no meu corpo. Ele falou das minhas estrias, que estavam roxas e enormes e que eu não tinha isso antes, que eu tava cheia de buraco, de celulite, que ele sentia nojo disso. E falou que o pi dele não ia mais subir desse jeito. Eu nunca ouvi ele falar de uma forma tão baixa, tão mesquinha, egoísta. Ele confessou que dormia longe de mim para não olhar mais e porque achou que passando com o tempo o meu corpo fosse voltar ao normal, mas que ele já via que as minhas dobras, que as minhas gorduras aumentavam e que eu não ia conseguir desfazer disso nem na academia. Eu fiquei muito arrasada da forma que ele falou comigo.
me humilhando, insinuando que eu estava feia agora por causa das mudanças do meu corpo, que eu jamais teria capacidade de satisfazer um homem desse jeito. Eu não sei como que eu esqueci tudo isso, como que eu fui levando tudo desse jeito, mas a única coisa que eu tinha na minha cabeça era cuidar do meu filho, cuidar do meu bebê. E por mais estranho que pareça, com o tempo passando, ele começou a voltar a me procurar, as coisas começaram a se encaixar de novo. Ele nunca mais começou a falar do meu corpo, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. As coisas foram se estabilizando, eu não entendi como que isso aconteceu, mas aconteceu. A gente voltou a fazer amor, a gente voltou a ser um casal. Eu não sei explicar. E foi quando ele colocou pra mim que a gente devia visitar os pais dele pra conhecer o neném, né, conhecer o neto. E eu fui. Talvez isso tenha sido uma armadilha, e é assim que eu coloquei o meu pé com ele no Marrocos, ele começou a me humilhar de novo, com os parentes, com os tios. Eram piadinhas de mau gosto no começo, então, do nada, em uma conversa, ele falava: É, só eu sei o que eu aguento aí por debaixo dessa roupa, viu? Porque essas roupas podem esconder, mas a coisa aí tá feia, não é mais como antes, viu? Haja força pra aguentar. Teve um casamento lá no Marrocos de um parente dele. Eu questionei ele como que seria o traje, né? Seria um traje cultural. E a nossa conta era conjunta, o cartão estava com ele, e ele disse que não ia comprar, que não ia me dar o cartão, que a gente não ia ver uma roupa cultural para mim, né, que são aquelas batas mais longas. Na verdade, eu queria, né, uma bata bem longa, com detalhes e tal. E ele disse que não, porque ia ficar muito feio, que não ia combinar com o meu corpo, que não ia dar certo, que ele não ia se sentir bem, que ele ia se sentir com vergonha, desse jeito. Chegando o dia do casamento, eu ajudei, né? As mulheres se arrumaram, as mulheres da família se arrumaram juntas. Eu ajudei elas com cabelo, penteado, tudo. Fiz minha maquiagem e eu só tinha uma calça jeans e uma blusa social para ir. Elas olharam pra mim e falaram: Você vai desse jeito? Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E eu falei: Ok, eu vou. Nesse casamento, elas estavam com roupas, com lenços bonitos, decorados, bordados com ouro. Elas olhavam assim e cochichavam, riam, falavam baixinho, mas elas não disfarçavam. Eu sabia que elas estavam olhando e falando de mim. E ele também sabia disso. Eu nunca me senti tão sozinha, tão excluída. Eu deixei meu filho com uma prima, fui no banheiro, eu chorava, chorava copiosamente. Eu fiquei chorando até esse casamento acabar. Depois as pessoas queriam tirar foto, eu não queria, eu tava me sentindo um lixo. Eu não me aguentei, eu criei, né, toda uma conexão com a minha sogra e eu fui contar pra ela. E ela agiu naturalmente, falou que talvez ele só estava estressado e preocupado e com muita carga com a responsabilidade de ser pai, e talvez estava pensando coisas que fossem erradas, mas que eu também deveria se preocupar, que é a mulher que faz o homem, que eu tinha que cuidar mais de mim, que eu tinha que pensar em cuidar da criança e dele também, e que uma parcela disso também era erro meu. Quando essa mulher me falou isso, que foi vindo tudo na minha cabeça que eu já tinha passado e escutado dele, e mais essa humilhação de não poder comprar uma roupa que eu queria para me sentir bem do lado dele, no casamento de uma pessoa da família dele, eu falei: não, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra minha casa, sabe? Eu quero ir pro meu país, eu quero ficar com as pessoas que realmente me entendem, que realmente podem me acolher e que não vão ficar defendendo porque é filho, porque é machista.
falando como se fosse a minha obrigação e que um dia ele já tinha se apaixonado por mim, pelo meu físico, então que eu tinha que batalhar de voltar a ser essa mulher de novo. Meu Deus, era um absurdo, era um absurdo, um argumento louco atrás do outro para defender o filho. Eu puxei ele, coloquei na parede. A primeira vez eu falei tudo que eu queria falar. Que se ele não se sentia bem comigo, que ele se ele não tava mais nem aí, que se eu era tudo isso mesmo que ele tava falando, porque ele tava me tratando como um lixo, que chega, e que eu tava voltando pro meu país, que eu cansei, que eu não queria mais ficar ali, nem com ele, nem com ninguém. Pois ele ainda teve a cara de pau de olhar pra mim e falar que sim, que era isso mesmo. Ele não sentia mais nenhum tipo de atração, que ele ainda estava tentando alguma coisa em respeito à nossa filha, que ele ainda queria manter o casamento por causa disso, mas que realmente ele tinha nojo e aversão sobre tudo que eu tinha virado depois dessa gravidez. E que essa viagem tinha feito ele perceber de novo que ele sentia atração há muito tempo por outras mulheres, inclusive por uma prima dele que estava lá e que eu percebi olhares, trocas de olhares, que eu percebi como ela cochichava e ria e falava de mim. Eu só queria ir embora. Mas ele falou assim: pode ir, só que a criança fica. Manas, eu tive que acabar essa história sem fim, porque ela ainda realmente. O fim dela ainda não pode ser contado, pode ser que tenha uma segunda parte aqui ou não, por questões de leis e tal, eu não posso tá falando, e também porque a depoente não me autorizou. Então a gente fica com essa parte que eu acho que já tem bastante informação, né? Sobre essa questão de, caramba, você doar o seu corpo para uma vida nova nascer e o cara julgar isso, né? O cara querer falar negativamente ou te humilhar, aquela parceira, companheira que estava ali e que se entregou, confiou e fez tudo para dar a vida de uma filha para ele. Deixem a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham também que aconteceu depois disso, que eu ainda não posso falar. E até a próxima história do canal.